Imagina que você está dirigindo por uma cidade que você não conhece. No carro, junto com você, tem dois caras. Um que olha pela janela e tenta adivinhar o caminho. O outro que puxa seu celular e abre o GPS. Em qual desses dois você vai confiar para ser guiado? O que está tentando adivinhar ou o que tem GPS? Agora pensa comigo, aqui no mercado quem é você? Você é o cara que está tentando olhar pela janela, que está tentando adivinhar para onde vai o preço, ou você é o cara que está com GPS e de fato tem vários fatores que te ajudam a entender qual caminho você deve tomar. É exatamente sobre isso o vídeo de hoje. Eu vou te ensinar quais indicadores eu uso e o porquê eles funcionam. Eu sinto que muita gente tenta operar somente no feeling, sem base de conhecimento ou sem dados estatísticos para poder entender qual vai ser a movimentação no mercado. Eu prefiro utilizar o meu GPS. São poucos indicadores, mas são indicadores que conversam entre si e que mostram para mim qual que é a melhor direção que o mercado pode tomar. Hoje eu vou te mostrar não só quais são esses indicadores, como eles funcionam dentro do método do Starter e o que a maioria das pessoas fazem de errado ao tentar utilizar esses indicadores sem um conhecimento adequado. Antes de mais nada, eu preciso te agradecer por estar assiduamente aqui acompanhando os vídeos, o conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário legal aqui embaixo, eu estou sempre lendo e respondendo. Além disso, compartilha esse vídeo também com seus amigos. E se você não é inscrito nesse canal, clica aqui no se inscrever logo, porque dessa forma você me ajuda a toda semana estar aqui postando conteúdo de muito valor para você. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o indicador não manda no preço e nem na movimentação em si. Os indicadores geralmente são atrasados. O que acontece primeiro, o preço mostra. O indicador ele não prevê movimentação, ele só confirma o que o preço já está fazendo. É exatamente como se fosse numa empresa, onde o preço é o chefe e os indicadores são funcionários do preço. Ou seja, eles só vão fazer aquilo que o preço está mandando. E um outro erro muito comum que quase todo trader iniciante comete é chapar o gráfico de indicador. Acho que quanto mais indicadores, melhor. Coloca lá RSI, MACD, volume, um monte de 350 milhões de médias móveis. Vê o WAP do dia, vê o WAP da semana, vê o WAP do mês. Coloca ali todos os indicadores de fluxos possíveis. E quando vê, pum! O gráfico está extremamente poluído. E quando você usa uma série de indicadores, essa série precisa ter um padrão, ou seja, elas precisam conversar entre si. Elas precisam mostrar uma mesma direção. Porque é muito comum nós termos indicadores que estão se contradizendo. Um vai apontar para cima, o outro vai apontar para baixo. Enquanto um aponta divergência, o outro aponta tendência. E aí você acaba ficando perdido, não clica e quando clica com medo, porque sempre vai ter alguma coisa dizendo o contrário. Os indicadores eles vão servir para te dar mais confiança, eles não são fatores principais, primordiais para você entrar num trade. Mas são fatores que vão te dar mais confluência e, naturalmente, mais confiança para você ter certeza do que você está fazendo. E dessa forma, você não ficar mexendo o stop de bobeira ou então não sair antes da hora e, principalmente, quando você puder conduzir o trade, os indicadores também vão te ajudar a ter essa visão. Então, eu quero falar sobre 4 indicadores que me ajudam demais no meu dia a dia, que são eles a VWAP, um conjunto de médias, volume financeiro e o livro visual e como ele pode te ajudar também. Você está brincando que você chegou nesse momento do vídeo e ainda não deixou seu like nem se inscreveu no canal, né? Ah, calma aí, pô, vambora. Vou trazer para vocês aqui o meu gráfico limpo e nós vamos começar falando sobre a VWAP. Se você utiliza o Profit, assim como eu, para poder operar, é muito simples você colocar a VWAP no seu gráfico. Basta clicar com o botão direito, vir em Inserir Indicador e digitar VWAP. Você insere no seu gráfico e dá OK. Não precisa mudar nenhum tipo de configuração. Deixa a VWAP do jeito que ela está. E para resumir literalmente o que é a VWAP, ela é a média do preço médio de todas as instituições que estão operando esse ativo. Ela é carinhosamente chamada como a média dos tubarões, ou seja, o preço médio de todas as instituições que estão posicionadas está sempre próximo à VWAP. E só para você perceber, aqui a gente tem Genial, XP, BTG. Pode ver que o preço está sempre aqui, próximo de 141, 120, 100, nessa região. Os que estão vendidos também, próximo aos 141, 140, 130, por ali. E a gente percebe que a VWAP está aqui, 141, 105. Naturalmente, a média do preço médio de todos esses aqui estão ali bem próximos da VWAP. Por quê? A VWAP é a média de todo esse preço médio de todas as instituições que estão posicionadas no ativo. Beleza, agora você já sabe o que é a VWAP, você precisa entender como ela funciona.
A ideia principal da VWAP é que sempre que o preço está trabalhando acima da VWAP, a gente tem os compradores mandando no preço. E quando o preço se encontra abaixo da VWAP, nós temos a força vendedora, ou seja, aquelas instituições que estão vendendo estão trabalhando mais forte, por isso o preço se encontra abaixo da VWAP. E aqui vai uma cerejinha do bolo para você. Todas as vezes que a gente tem um preço mastigando a VWAP, ou seja, rompe para cima, para baixo, para cima e para baixo, é um grande e forte indício de que o mercado está e pode permanecer lateral durante um tempo. Mas o mais importante é entender que a VWAP ela funciona muito bem como um suporte e resistência móvel, principalmente na primeira hora do dia. E você pode reparar que sempre que o mercado ganha tendência, ele vem dar um teste na VWAP, ele tem dificuldade de rompê-la e por isso ele continua o movimento, como aqui também, ó. Tiveram vários testes na VWAP até que o preço continuou. Então olhe para a VWAP como um termômetro. Quando estamos trabalhando acima da VWAP, é melhor que nós trabalhemos na ponta compradora. Quando estamos trabalhando abaixo dela, também é melhor que a gente trabalhe na ponta vendedora, principalmente quando o preço faz um recuo à VWAP e deixa uma rejeição. Ali pode ser um baita gatilho para você entrar numa operação. E um outro indicador que eu quero passar para você aqui agora, na verdade, é um conjunto de médias, que são a média de 9 e a média de 20. E é só você clicar com o botão direito no gráfico, inserir indicador e digitar média móvel. E você vai inserir a média de 9 e a média de 20. Na média de 9, você tem que dar 2 cliques aqui e mudar de aritmética para exponencial. A média de 20 eu gosto de deixar ela mais douradinha, mais amarelinha aqui. Essas duas médias vão dizer pra gente como está a tendência terciária do mercado. Se você não sabe o que é tendência terciária, fica tranquilo, porque logo vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre as 3 tendências de Charles Down. E resumindo aqui para você, a tendência terciária são as micromovimentações do mercado, ou seja, é a menor tendência, são tendências que podem variar com mais facilidade. E a média de 9 e a média de 20 vão nos ajudar a entender se nós estamos em uma possível tendência de alta, tendência de... E a média de 9 e a média de 20 vão nos ajudar a entender a localização em que o preço está também. Pensa comigo agora, se nós temos uma tendência de alta, olha, o mercado já trabalhando acima da VWAP, acima de 9, acima de 20, nós podemos aguardar então um recuo nessas médias para que a gente possa pegar uma continuação do movimento. Muita gente por aí ensina que para você operar um pivô, você precisa esperar ele acontecer, comprar ali na máxima do pivô com stop na mínima. Porém, com a realidade que a gente tem hoje, a volatilidade que nós temos hoje, esse stop acaba ficando muito grande, muito caro. E naturalmente não fica muito saudável você operar o pivô dessa forma. E é exatamente aí onde entra a média móvel de 9 e média móvel de 20. Sempre que o mercado faz um pullback na média de 9 ou na média de 20 e deixa uma rejeição, ele te deixa uma oportunidade para que você pegue a continuação do movimento. Como por exemplo aqui, que o mercado deixa um martelinho bem na média de 20, com o stop aqui de 160 pontos. E aí você poderia ter pegado mais toda a movimentação, óbvio, se você conduzisse o trade, mas de forma rápida ele pagou 275 pontos para você. Isso daqui dá mais de R$50 se você está operando um contratinho de índice. Agora, você imagina quem comprou somente no rompimento do pivô, ficou com stop aqui de mais de 300 pontos. É um stop estratosférico para a gente que opera no mercado todos os dias. Quanto menor o stop, maior o movimento que a gente pode pegar e menos risco a gente coloca nesse trade também. E se você gosta de operar o dólar, por exemplo, olha que interessante. O mercado abre com esse gap de alta, começa a fazer topos e fundos descendentes e olha a beleza, o recuo na média de 9 com a VWAP, dando ainda mais confluência e mais segurança. Ele deixa um candle sinal aqui, um dojizinho com 4,5 pontos de stop e se você conduziu esse trade, dava para ter pego ali 34 pontos de dólar. Ou seja, você estaria ali arriscando aproximadamente R$45, podendo pegar até 340 em uma pancada que o dólar deu. E eu sei que a maioria de vocês que está aqui gosta de operar a favor da tendência. Então, quando você tem um mercado trabalhando acima da 9, acima da 20, acima da VWAP, você já entende que é um mercado tendencioso para alta. Quando você espera um pullback, ou seja, um recuo, ou na média de 9 ou na média de 20, e deixa ali um candle sinal, um padrão de candle, seja lá o que você gosta de operar, é aí que você tem uma boa oportunidade para continuar o movimento e pegar a tendência e surfar junto com ela. O terceiro indicador que eu quero falar com você agora é sobre o volume financeiro. Para adicionar é bem fácil. Vem aqui, clica com o botão direito, inserir indicador, volume
financeiro. Eu gosto de botar com cor e dou OK. Primeiro vamos entender o que é o conceito de volume aqui, que eu sei que a maioria tem dificuldade em entender como que você usa isso daqui. Primeiro ponto, não existe o volume de compra ou volume de venda. O volume é sempre de somatório zero. Na verdade, a gente tem um volume de negociação. Ou seja, o quanto de volume, o quanto de negociação que aconteceu naquele período de tempo que você está usando ali. Então agora anota, porque isso é muito importante. O volume financeiro é um indicador atrasado, ou seja, ele só aparece depois que já aconteceu a movimentação. O volume ele é literalmente um termômetro para medir o quanto as pessoas estão interessadas em negociar ali naquela ponta. Se o mercado está subindo muito, o volume subindo muito, significa que tem muita gente interessada em comprar. E naturalmente na outra ponta é a mesma coisa. Então a gente não vai usar o volume financeiro para tomada de decisão. O volume financeiro ele entra somente para confirmação daquilo que a gente já estava esperando antes. Ou seja, quando eu quero ver um rompimento, eu quero que esse rompimento aconteça com volume. Então vamos supor que eu peguei um trade de continuação bem aqui, ó, rompendo a média de 9, média de 20, fez o pullback lá nas médias com a VWAP e eu entrei aqui. Naturalmente, eu espero o rompimento deste topo. E quando ele acontece, eu quero que ele seja feito com volume. Aí a gente pode observar um volume acima da média. Isso daqui só vai me dar mais confiança para eu conduzir o meu trade. Por mais que no próximo candle tenha dado um candle de correção bem interessante até, né? O volume era menor. E, naturalmente, depois ele é engolfado por um baita volume e o mercado entra em tendência. Ou seja, se eu tenho um rompimento com volume, eu posso ter mais confiança de conduzir o trade que eu já estou. Agora, se for o contrário, eu estou esperando o rompimento de uma região e ele vem sem volume, eu preciso acender um alerta, talvez realizar a minha operação ou então protegê-la. Porque o rompimento sem volume, nós temos grandes chances de termos, então, um falso rompimento. E a chance do preço voltar tudo na minha cara é bem grande. Então, por isso que o volume vai me ajudar na condução e a identificar também se aquele movimento está saudável ou não. O último indicador, ele é pouco conhecido por vocês aqui, mas é o livro visual. Basta clicar com o botão direito no gráfico e botar livro visual. E se o livro visual não aparece para você, é porque você não está usando o Profit Pro ou o Profit Ultra. Mas calma que eu tenho a solução para você. Eu tenho a parceria com a Anomos, o escritório lá da XP, e para você ter acesso ao Profit Pro é muito simples. Basta você abrir sua conta aqui, chamar o meu assessor que ele vai liberar o Profit Pro para você. Só abrir sua conta lá, fazer parte do time, porque quem me acompanha aqui eu sempre dou os melhores benefícios. E agora que você já colocou o livro visual aqui, faz uma pequena modificação nele. Clica com o botão direito, propriedades, vem aqui em quantidade, aqui em regra você muda para maior ou igual e coloca a quantidade 1000. Pinta de preto, tanto na compra quanto na venda, lá ele. Clica em adicionar e OK. Agora deixa eu te explicar o que é o livro visual. Ele nada mais é do que o próprio livro de ofertas plotado aqui no gráfico. E quando a gente coloca aquela regrinha lá, todos os lotes acima de 1000 acabam ficando preto, nos ajudando a identificar possíveis escoras no preço. Então, quando eu tenho uma região de trava muito grande, às vezes próximo a VWAP, a 9, a 20, seja lá onde for, numa região de suporte, e eu tenho uma baita escora, ou seja, muitos lotes defendendo aquela região, naturalmente eu tenho mais força e mais confiança para entender que realmente o preço vai travar ali, não vai ter facilidade de passar e tem muita chance de reverter. Então preste atenção, esses indicadores aqui não vão regrar a sua vida. Eles só vão te dar mais confiança e mais certeza para você poder executar um trade que você já estava esperando antes. Agora preste atenção, somente bons indicadores não vão te ajudar a ter consistência aqui no mercado. A consistência vem de uma série de fatores que você precisa unificar e a partir daí, quando as coisas estiverem caminhando juntos, você vai poder viver do mercado. Essa série de fatores eu chamei de triângulo da consistência. E nos dias 4, 6 e 8 de agosto eu vou te ensinar exatamente quais são esses fatores que me ajudam e ajudam os meus alunos a terem uma vida de consistência aqui operando Day Trade. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição ou então acessar esse QR Code aqui e fazer a sua inscrição de forma gratuita. Eu vou te passar muito conteúdo, você não vai precisar pagar nada por isso. Estou te aguardando lá no Triângulo da Consistência também e na próxima quinta-feira nós nos vemos aqui com mais vídeo de conteúdo. E se você quiser ver como que eu executo isso daqui no meu dia a dia, é simples.
Toda quarta-feira de manhã eu faço a minha sala educacional de forma aberta, aqui no YouTube. Então é só você entrar às 8h45 da manhã aqui no canal que eu estarei ao vivo fazendo pré-marketing, operando como eu opero com os meus alunos lá. Tô te esperando para a gente crescer muito aqui nesse mercado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.